Olá, boa noite a todos e todas. Que o amor do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Aqui em São Paulo, no nosso relógio, são 8 horas em ponto. Espero que estejamos entrando no horário correto para vocês também. Em primeiro lugar, nós gostaríamos de agradecer a essa casa maravilhosa, Cabaninha de Antônio de Aquino, perdão, e dizer que é a segunda vez, no mês passado estivemos aqui falando sobre a força do entusiasmo, e hoje estamos voltando, graças a Deus, para falarmos sobre ânimo. E desde que acordamos hoje de manhã, que estamos muito animados para podermos tratar desse assunto. Então, nossa querida Cabaninha de Antônio de Aquino, estamos aguardando as pessoas chegando, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Nós gostaríamos, antes de entrar no tema, dizer que o tema ânimo, ele foi baseado, nós escrevemos essa palestra, baseados na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículo 13, onde Paulo diz: vigiai, permanecer firmes na fé, sede corajosos, sede fortes. Por que Paulo falou isso aos Coríntios? Quem era Paulo? Nós gostamos sempre de, quando falamos alguma passagem de Paulo, embora todos já saibam, de recordar quem foi esse homem. Porque é muito importante, a história dele é muito linda e nos mostra que por mais que peguemos caminhos escuros e tortuosos, sempre é tempo de nós nos renovarmos, de nós nos modificarmos. Paulo, como sabemos, era um judeu, estudioso das leis judaicas, viveu depois de Jesus, cerca de 50 anos depois da passagem de Jesus por nós, portanto ele não foi contemporâneo de Jesus, e ele, obviamente, era um perseguidor implacável dos cristãos. Por que isso? Porque, claro, como todos nós sabemos, os judeus esperavam o Messias, esperavam um homem enorme, quase um super-herói, cheio de poderes, que se sentaria em seu trono e comandaria um planeta. E aí vem quem? Um homem simples, de roupas simples, carpinteiro, falando manso, nos ensinando aquilo tudo, e eles então falam, não, esse não é o Messias. E aí quem era adepto de Jesus, e depois da passagem de Jesus pela terra, quem continuou sendo cristão e pregando, era perseguido. E Paulo era um dos mais ferrenhos perseguidores, após a passagem de Jesus por nós. Certa vez ele perseguia as pessoas, prendia, as pessoas eram torturadas e mortas. Certa vez, indo para Damasco, como todos nós conhecemos, mas é sempre gostoso recordarmos, ele em seu cavalo com as pessoas, ele vê uma luz muito forte que o deixa cego e ele cai do cavalo. E essa luz, então, ele ouve uma voz que diz, ele chamava-se Saulo, da cidade de Tarso, então era Saulo de Tarso. As pessoas naquela época muitas vezes mudavam seus nomes por várias razões. Uma delas é quando se envergonhavam de seu passado, queriam apagar o seu passado. Então ele mudou de Saulo para Paulo. Então Saulo de Tarso escuta aquela voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ou seja, Jesus querendo dizer, por que você persegue os cristãos que estão, estudando o que eu deixei? Aí tem toda uma longa história, não é tão rápido assim, ele já na hora recobrou a visão, porque aquela luz o deixou cego. Não, não é assim. Ele continuou sem enxergar, depois recobrou, estudou muito, se transformou, levou um tempo isso, estudou tudo que Jesus deixou e abriu mão de tudo. E se tornou, antes um judeu perseguidor, ao maior difusor dos evangelhos, das lições do Mestre Jesus, do seu legado. Depois, se alguém puder me dar um feedback, se estão me vendo bem, se estão me ouvindo bem, ok? Então, essa passagem que nos fala de ânimo, espero que estejamos todos animados, hein?
Estejamos todos hoje muito animados para falar de ânimo. Por que o âmago desta passagem, vou ler de novo, vigiai, perseverai, firmes na fé, sede fortes, corajosos. Por que o tema é ânimo? Porque ânimo significa simplesmente o seguinte, ânimo significa, estou vendo e ouvindo muito bem. Ah, muito obrigada, Ana Lourdes, obrigada, querida. Ânimo significa, em definição, até do dicionário, a nossa alma, né? A ânima é aquilo que vem da nossa alma, o anímico, a parte anímica nossa vem da alma. Então, ânima é a nossa alma, é o espírito pensante, é o nosso dom intelectual, é o nosso temperamento, é a nossa ação que se manifesta na nossa própria vontade, é a nossa força, é a nossa coragem. Então, ânimo é tudo isso. Envolve tudo isso. É muito importante, então, que nós saibamos a definição, ou seja, a nossa alma, nossa coragem, a nossa força, porque nós estamos, de fato, vivendo num mundo difícil neste momento. O planeta já é difícil, né? Como sabemos, de provas e expiações, a gente sempre repete isso. Mas, neste momento em particular, está mais difícil. Principalmente para algumas pessoas. Algumas pessoas estão com medo, outras estão ansiosas, outras estão deprimidas, outras estão entendendo tudo e vamos adiante, vamos ter coragem, vamos acreditar. E o ânimo, a nossa fé, gente, depende da esperança que nós temos, depende da nossa vontade, depende da nossa coragem, depende de nós acreditarmos. Porque sem coragem, sem esperança, de onde virá a fé? Não é verdade? Então, falando em ânimo, nos desculpem, estamos com uma tosse alérgica, vamos pedir licença para beber um golinho d'água, dá licença. Uma tosse alérgica, espero que não vá nos atrapalhar mais. Tinta. Pinta-se uma parede, não se sai do ambiente, fica-se com tosse. Então, vamos desenvolver esse tema que é tão importante para nós. Nós gostamos sempre de costurar os nossos temas com exemplos. Mas antes queremos dizer por que Paulo escreveu essa carta e para quem ele escreveu. Havia uma cidade chamada Corintos, essa é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, e era uma cidade muito rica, uma cidade comercial, tinha mais de 500 mil habitantes, e nessa cidade havia um porto onde todos os dias se movimentavam, chegavam e saíam, se acotovelavam pessoas de todas as etnias, de todas as classes sociais. O que essas pessoas buscavam? Buscavam vida fácil, dinheiro, buscavam gandaia, né? Buscavam uma vida sem regras, queriam se divertir, ninguém pensava em nada sério. E nessa cidade, Paulo morou por 1 ano e meio, que percebeu que ali, né, toda cidade que ele viajava, ele fundava uma comunidade cristã que ele pretendia que se espalhasse, para as pessoas melhorassem o seu comportamento, sua vida. E nessa cidade, a riqueza ostensiva e escandalosa de poucos era contrastante com a pobreza e com a miséria da maioria. Se nós formos pensar no nosso planeta hoje, é assim que ainda acontece. Uma minoria que ainda tem benefícios e uma maioria que ainda desfruta sem entender o objetivo. Que quem tem muitas possibilidades, principalmente materiais, tem que entender que o dinheiro é uma energia que precisa circular, né, entre várias pessoas. Então, Paulo fundou essa comunidade e depois de 1 ano e meio morando lá, estava tudo estabelecido, ele mudou para a cidade de Éfeso. Porque também como ele era perseguido, ele vivia fugindo, né? Porque ele volta e meia era preso, depois era solto, ele nunca sabia se ia conseguir ser solto. Então ele foi para a cidade de Éfeso e saiu de Corintos. Com o passar do tempo, ele recebeu notícias que a cidade, a comunidade que ele havia fundado, na cidade de Corintos, estava dividida por falsos profetas, pregadores que diziam 1000 coisas, pregadores de falsos evangelhos, e que a cidade já estava contaminada por essa vida fácil, essa vida de luxúria, tem até uma palavra que nós queremos ler que está aqui na Bíblia, se nós enxergarmos, porque esse óculos é para perto, é o ambiente de imoralidade.
imoralidade que havia na cidade. Então ele recebeu a notícia que estava todo mundo contaminado. Aquela comunidade que ele havia fundado estava se perdendo, estava seguindo as pessoas. Então ele escreve essa carta, porque ele nem sempre podia voltar aos lugares. Então ele escreve a sua primeira carta aos Coríntios, que é justamente essa passagem que nós falamos, né? Primeira carta, capítulo 16, versículo 13, que diz, vou dizer de novo, vigiai, permaneceis firmes na fé, sede corajosos e fortes. Por que ele falou isso? Justamente porque as pessoas estavam se perdendo, estavam se deixando levar. Pessoas que são mais suscetíveis. Hoje, hein? Olha as fake news. Hoje mesmo recebemos algumas fake news que apavoram as pessoas. Não vamos nem tocar nesse assunto, mas cuidado, gente. Vamos checar as notícias que nós recebemos, porque a fake news, os falsos profetas da atualidade são as fake news. É a internet, são as mensagens de WhatsApp que nós recebemos, ficamos ali apavorados e vamos reproduzindo, vamos mandando para outras pessoas sem checar a veracidade. Então vamos tomar muito cuidado, porque nós mesmos podemos nos apavorar à toa. Aquilo não é verdade, nós vamos ficar apavorando outras pessoas sem precisar. Então por isso ele escreve essa carta. E ele diz para as pessoas, né, para todo mundo voltar e para todo mundo se ajudar, para serem bons uns com os outros, para se amarem. As cartas dele sempre eram permeadas para essas comunidades que ele fundava e que às vezes saíam do trilho, saíam do caminho. Ele então escrevia e as pessoas liam e muitas vezes, na maioria das vezes, elas voltavam para o caminho certo. E ele dizia que o único Filho de Deus, a única palavra que eles deveriam seguir era de Jesus, que é o único, né? Que é o Filho de Deus. E não as outras pessoas que ficavam pregando. E hoje nós ainda não vemos isso, gente. Além das fake news, nós não vemos, infelizmente, irmãozinhos pregando coisas que não são verdadeiras só para arrastar multidões. É bem complicado. Como nós estávamos dizendo, o ânimo, que é o assunto, é o tema dessa noite, que Paulo fala nessa carta, será que ele está presente no nosso dia a dia, neste momento que nós estamos vivendo? Nós estamos animados? Nós estamos tristinhos, para baixo? Estamos nos deixando contaminar por falsos profetas, principalmente a internet, como falamos. Nós queremos aqui citar dois exemplos reais. Um é uma metáfora, o outro é real. Nós queremos contar a história de uma socióloga americana chamada doutora Bertice Berry. Ela tem 61 anos. Olha que história linda, gente. Porque o ânimo envolve vontade, como já dissemos, coragem, perseverança, luta. E veja o que essa mulher conseguiu. Ela deu um depoimento em vídeo, que algumas pessoas podem até ter visto, o vídeo na internet. Bertice Berry, o nome dela. Socióloga, conferencista, educadora, escritora, 61 anos. Quando ela tinha 12 anos, ela era muito pobre, família muito pobre, então ela começou a trabalhar como faxineira. Então era assim, durante a semana ela limpava de manhã casas, finais de tarde limpava os bancos, depois que os bancos fechavam, e finais de semana limpava casas também. Só que ela era inexperiente, ela não limpava direito, e ela queria fazer o melhor possível. Ela ia trabalhar animada, porque ela vislumbrava um futuro melhor para ela, que foi o que aconteceu, mas a história é linda. E ela fazendo faxina e via que não tinha muito resultado, talvez as donas das casas não ficassem tão satisfeitas. E ela pegava ônibus, quando acabava o trabalho, numa esquina, onde várias mulheres faxineiras pegavam ônibus também. E essa doutora Bertice Berry é negra e viveu numa época onde a segregação racial era enorme, nos Estados Unidos, no mundo inteiro. Ela ficava ali no ponto de ônibus e ela via que tinha outras faxineiras que esperavam o ônibus junto com ela e que eram mais velhas, eram mulheres de 25, 30, 35, 40 anos. E ela queria aprender, então ela fazia todo tipo de pergunta, toda animada, cheia de ânimo, coragem, vontade, ousadia, acreditava. E as mulheres davam, então, informações para ela, mas não eram informações, muita coisa além do que ela já sabia que tinha que fazer na faxina. E tinha uma mulher que só olhava para ela e não falava nada. Olhava para ela, não falava nada. Media ela de cima a baixo, não falava nada. Um belo dia, ela foi, após mais um dia de trabalho, lá foi ela para o ponto do ônibus. E esta mulher, que nunca havia falado com ela, chamou-a num canto e falou, olha,
cuide da luz. Ela falou, desculpe? A mulher repetiu, cuide da luz. Ela falou, como? A mulher disse o seguinte, as casas onde eu trabalho, provavelmente onde você também trabalha, toda casa tem um hall de entrada, onde tem um lustre, pequeno, grande, uma luminária. Pega uma escadinha, pegue o seu paninho, pegue os produtos que você usa de lua, passe em cada cristal desse lustre, dessa luminária, limpe cada lâmpada desta luminária e depois você vai ver o resultado. E ela ficou com aquilo. No dia seguinte, ela já chegou na casa que ela limpava, pegou a escadinha, subiu, pegou o paninho, pegou aquela solução que ela limpava. Maior trabalho, porque demora. E a mulher disse para ela, porque ninguém cuida da luz. As pessoas limpam a casa, fazem faxina, mas não cuidam da luz. Você vai ver a diferença. Então lá foi ela cuidar da luz, limpou cada cristal, cada lâmpada dessa primeira casa. Quando a patroa chegou em casa, olhou a casa com as luzes acesas, olhou para casa e falou, nossa, Beatriz, o que você fez hoje? A casa está maravilhosa. A casa parece que está iluminada. Nisso chega o marido e fala, nossa, mas o que essa menina fez hoje na casa? Que a casa está... Parece outra casa, está tudo com mais brilho, mais cor. A casa está maravilhosa. E falou para a esposa, dê uns dólares a mais para ela, além do combinado da faxina. E ela então foi fazendo isso em todas as casas, foi ganhando mais e foi cuidando da luz. Depois, claro, e ela disse o seguinte, que fez faxina durante o colégio todo, enquanto ela fez colégio, durante o primeiro ano de faculdade, ela já ainda continuou sendo faxineira, depois ela não precisou mais. E aí ela estudou, através desse ânimo que ela teve para o trabalho, desses conselhos que ela pediu, porque é muito importante termos a humildade de perguntar as coisas para quem sabe mais que nós. E ela foi esperta. Então ela conseguiu juntar aquele dinheiro todo das faxinas com as gorjetas, porque ela limpava a luminária, limpava a luz. Claro que nós sabemos que quando um lustre, uma luminária, as lâmpadas estão limpas, as lâmpadas e os cristais, o brilho é muito maior e parecia que a casa estava mais bonita e mais limpa. Então esse cuide da luz que ela nos passa no vídeo, não é só cuidar da luz física, ela faz uma analogia muito linda. Para nós cuidarmos da nossa luz interior. Qual é o nosso farol interior? É Jesus. Quando nós estamos tristinhos, sem ânimo, desanimados, desesperançosos, com desamor, nos sentindo sozinhos, com medo, a nossa luz ela fica menor ou ela até se apaga. E aí nós temos que cuidar da luz por isso. Então ela conta a história verdadeira dela, a doutora socióloga Beatrice Berry, e faz uma analogia para nós cuidarmos da nossa luz. A nossa luz, ela pode iluminar pessoas ao nosso redor que estão apagadinhas, como aquela mulher na esquina que a ajudou contando da luz. Acendeu a luz para ela. O nosso farol interior, porque nós somos sempre os primeiros a nos iluminarmos. Se uma casa está sem luz, faltou luz, a primeira pessoa que acendeu um celular, uma lanterna, um fósforo, será a primeira a ser iluminada. Então, se nós somos os primeiros a sermos iluminados, estamos cuidando ali daquela luz, nós vamos iluminar os outros. Quantas pessoas estão ao nosso redor, na nossa família, no núcleo familiar, no trabalho, nos amigos, quantas pessoas estão tristinhas, desanimadas, sem ânimo, sem vontade, sem coragem, com a alma enfraquecida, com a fé sem fortalecimento? Nós conhecemos muitas pessoas, com certeza cada um de nós conhece. E os nossos faróis, nós fazemos um paralelo com os faróis de navegação mesmo, que antigamente, lá antes de Cristo, os navios, as caravelas, quando navegavam na escuridão, muitas vezes batiam em rochas, em pequenas ilhas e naufragavam. Então foram construídos faróis. O primeiro farol foi o farol de Alexandria, 283 anos antes de Cristo. Aí iluminavam. Aí de longe o navio já via, né, aquela embarcação já via, aquela luz falava, por ali que eu devo ir. Porque ali é um caminho seguro. Eu vou ficar afastado de ilhas e pedras que possam me fazer encalhar. Só que, como tudo na vida, né, como hoje nós temos fake news, falsos profetas, naquela época tinha os piratas que criavam falsos faróis
em lugares para os navios encalharem, então eles viam aquela luz falsa, iam, encalhavam, então os piratas invadiam, saqueavam aquelas embarcações e matavam as pessoas e roubavam. Então são os falsos profetas. Percebem a metáfora, a analogia? Então muito cuidado com os faróis que nós seguimos. Jesus é o nosso arquiteto e governador do planeta Terra. É ele que nós temos que seguir. A nossa luz vem dele, nós temos que nos iluminar. E temos a humildade também de quando estamos enfraquecidos, precisando da luz do outro, nós pedirmos. Olha, hoje eu não estou bem, você poderia conversar comigo? E aí a nossa luz vai iluminar quem está ao nosso redor. Isso é muito lindo, né? Porque aí todos nós nos iluminaremos. Todos nós precisamos um dos outros. Nós precisamos todos ter ânimo. Então a doutora Bertice Berry, ela conta essa história. E ela então conseguiu estudar até o primeiro ano da faculdade com o seu dinheiro da sua faxina, fazendo uma analogia da luz que ela limpava com a luz que brilhou dentro dela, né, enquanto ela ficou animada de ver que o seu trabalho dava frutos, e com isso ela conseguiu estudar, e voltando a dizer, para quem entrou depois, é uma conferencista, uma escritora, uma educadora, uma socióloga. E ela conta essa história com muito orgulho, que serve de lição para tantas pessoas. Quantas vezes, né, nós temos tudo, oportunidades, nascemos em berço de ouro, podemos estudar, temos a saúde e não damos valor. Ficamos reclamando do que não temos. Nós sempre temos o foco naquilo que nós não temos. Vamos dar um exemplo bem material. Compramos um carro hoje e tal, mas aí já estou de olho naquele outro carro que é melhor. Eu nem usufruí desse carro que eu comprei, já estou querendo outro. Assim como um sapato, uma roupa, as coisas materiais. Vamos dar valor? Ah, mas está me faltando tanta coisa agora na pandemia. Gente, vamos focar. Nós vamos conseguir tudo, porque Deus é Pai. Mas vamos pôr o foco naquilo que nós temos e não reclamar do que nós não temos. Porque Deus vai nos prover. Nada nos faltará. Nós temos, nós nunca estamos sós. E Jesus disse, tem de bom ânimo. No mundo existirão aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Aí nós vamos dizer, mas era Jesus, né? Venceu o mundo porque era Jesus. Era Jesus, mas estava aqui encarnado. E sofreu perseguições. Tudo que aconteceu com ele nós sabemos. Ele era feito, né? O corpo dele era matéria. Então, vamos pensar sempre no ânimo quando nós estivermos jururus, como nós costumamos dizer. Ah, hoje eu tô tristinha, tô jururu porque tá chovendo. A gente reclama das coisas mais bobas. Ah, vai ter trânsito, vou chegar lá, não vai ter vaga. Ah, não vai dar certo. Nós dizemos coisas para nós mesmos que, né, autossabotagem. Aí ficamos desanimados. Ah, tô tão desanimada hoje. Tô desanimada porque não pode sair depois das 9 da noite. Na fim de semana não pode ter balada, não pode ficar no restaurante até tarde. Gente, vamos agradecer por estarmos com saúde. Vamos agradecer aos mentores desta casa, que estão aqui dando suporte, né, o Cabaninha, dando suporte a nós, a esse encontro virtual, graças a Deus, né? Aos nossos mentores individuais que estão conosco neste momento, abrindo a nossa mente, tornando-a flexível para que possamos receber e entender as palavras que estamos trocando aqui. Nós gostaríamos agora, demos o exemplo da doutora Bertice Berry, a socióloga americana, e gostaríamos de dar agora um outro exemplo, que é uma fábula, mas que ela é real. É a história de Jesus e o monge. A história de um monge que, logicamente, nós sabemos que os monges vivem isolados lá no mosteiro e acordam muito cedo, 4 horas da manhã já estão de pé. E as tarefas do mosteiro são distribuídas. Um dia um lava o chão, outro dia o outro faz a comida, outro dia o outro atende o público na rua que faz fila, as pessoas carentes que vêm pedir comida, remédio, que faziam fila na porta do mosteiro, desde muito cedo, a madrugada, a noite fechada. E cada um então tem ali sua tarefa. E havia um monge que todas as noites antes de dormir, ele muito animado, ele queria ver Jesus. Então ele pedia nas preces dele que ele queria ver Jesus, queria ver Jesus, queria ver Jesus. Pediu por anos nas suas preces para ver Jesus. Mas não via Jesus, porque também não é assim, né? A gente não pode ser...
nós às vezes pedimos coisas para Deus, para Jesus, não somos atendidos na hora que nós queremos e ficamos chateados. Percebam que às vezes é uma bênção, viu? Não conseguir uma coisa na hora que nós queremos. Porque Deus é que sabe a hora certa para nós. E Jesus também. E então pedia. Bom, um belo dia ele acordou, como tantos dias. Naquele dia era dia dele atender as pessoas que ficavam na porta do mosteiro, abrir os portões, dar alimentos, dar medicações e dar uma palavra amiga para aquelas pessoas desanimadas, que eram desprovidas de tudo, carentes, que o mosteiro recebia. Era dia dele. E ao acordar, né, tocou o sino, ele acordou, e quando ele olhou para o lado, quem estava ao seu lado no quarto? Jesus. Ele pediu anos. Jesus. E era dia dele levantar, fazer as preces, ir para o portão do mosteiro e atender as pessoas. E ele pensou, meu Deus, eu pedi tanto para ver Jesus e ele está aqui no meu quarto. Se eu for atender as pessoas, eu não vou poder estar com Jesus. Ele pensou bem, falou mais forte a sua responsabilidade e com o coração partido, mas ainda assim cheio de amor e ânimo para atender as pessoas que ali estavam naquele portão, ele saiu do quarto deixando Jesus. Atendeu o dia inteirinho, pessoas com fome, com frio, com sede, precisando de palavras, precisando de medicações. Trabalhou muito. E ao entardecer voltou para o seu quarto. Quando ele entrou no seu quarto, quem estava esperando por ele? O Mestre Jesus. E ao ver Jesus ali, ele se jogou a seus pés em prantos, agradecido. E Jesus lhe disse, se você tivesse ficado aqui de manhã, quando me viu, eu teria ido embora. Mas como você foi cumprir as suas tarefas, eu permaneci te esperando. É muito lindo isso, se nós trouxermos para a nossa vida e nós entendermos que o amor ao próximo é que é importante e devemos ir animados, né, cheios de ânimo. Significa o quê? Essa metáfora, que seremos recompensados sempre, porque nunca estamos sozinhos. Nós temos, como já dissemos, nossos mentores individuais, nós temos Jesus, arquiteto e governador do planeta Terra, nós temos Deus. E muitas vezes, quando achamos que as coisas estão por um fio, é que tudo começa a se resolver, porque Jesus nunca falha conosco. Jesus nunca tarda, e muito menos Deus. Vamos pensar agora em algum problema que nós estejamos enfrentando neste momento, ou algum parente próximo, algum amigo. Este problema será resolvido. Só que ele depende da nossa fé, da nossa esperança, de nós acreditarmos. Porque sem fé e sem esperança, nós não vamos rezar, não vamos orar, vai tudo ficar fragilizado, ficaremos com os pensamentos pessimistas, falaremos palavras sem ânimo, não teremos condições de ajudar os outros, porque às vezes a pessoa tem um problema até menor que o nosso, nós guardamos a nossa dor no bolso e vamos lá ajudar a pessoa. Então essa passagem do monge, Jesus e o monge, nos mostra isso. Vamos focar nas nossas tarefas diárias, o que é que nós temos que fazer por nós e pelas pessoas. E Jesus estará todos os dias esperando por nós, através das nossas preces. Ele estará conosco em nossos corações e nossas mentes, através das nossas orações, através das nossas boas ações, das nossas atitudes, dos bons pensamentos, das coisas boas que nós falamos para as pessoas. Vamos nos encher de esperança, gente. O planeta Terra está passando por um momento importantíssimo a caminho da regeneração. Não há possibilidades de uma regeneração sem o mal aparecer com toda a sua força. Muitas pessoas diziam assim, a humanidade não deu certo. Olha quanta coisa ruim está acontecendo. Não, isso aí não vai dar certo, acabou. Ao contrário, está lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, né, para o Espírito da Verdade, que naquela época, 1850 e poucos, que não parecia que os homens estavam piores, que a maldade estava maior, e o Espírito da Verdade responde, isso tem que acontecer para nós vermos a necessidade do bem e da verdade. Então, por pior que estejam as coisas na nossa vida, na vida do nosso país e do planeta, nós temos que entender
que se isso não aparecer, como é que nós vamos resolver? Gente, se o mal não aparece, como é que nós vamos eliminá-lo da nossa vida, do nosso país, do nosso planeta? Vocês percebem a necessidade de estar acontecendo tanta coisa? Nós sempre comentamos que o nosso querido Divaldo Franco, em suas palestras online recentemente, ele sempre fala que de tempos em tempos a humanidade é chacoalhada por acontecimentos planetários. E esse é um deles. Nós já tivemos lá atrás a gripe espanhola, a peste bubônica. Em 2009 tivemos a pandemia da influenza. Foi pandemia, o mundo inteiro, morreu, pessoas desencarnaram. É que a gente esquece. E agora é uma coisa maior, com uma amplitude maior. Porque se o planeta quer se regenerar, vai se regenerar como? Sem nós sabermos separar o joio do trigo, sem nós sabermos com quem podemos contar ou não, quem está agindo de boa fé ou não. Então, cada cidadão, cada cidadã, cada pessoa está mostrando quem é neste momento. E nós, então, vamos torcer para que possamos reencarnar novamente aqui na Terra com ela já regenerada. Fiquemos, então, com essas reflexões. A presença de Jesus no nosso quarto, como do monge, quando nós vamos atender quem precisa. E como a doutora Bertice Berry, estarmos sempre querendo progredir, por pior que seja o trabalho no início, que foi que a levou ao doutorado, a pessoa que ela é hoje, que ela divide conhecimento, que é uma pessoa muito importante. Cada um de nós, dentro da nossa vida, não importa a nossa profissão, não importa a nossa condição social, nós sempre poderemos ajudar alguém a ficar mais animado, poderemos ajudar as pessoas materialmente e com palavras. Ah, mas eu não posso ajudar tal pessoa, nem contribuir com essa caridade, desculpa, é que eu não tenho dinheiro. Gente, nem tudo é matéria. Quantas pessoas nesse momento estão precisando de um abraço, um ombro amigo? Palavras, alguém que nos telefone, que a gente fala, não vou atender. Ou então chama, né, no WhatsApp, não vou nem responder. Essa pessoa, ela vai vir com aquela lenga-lenga chata. Gente, as pessoas sofrem e buscam a luz que nós temos para dar. Se nós não temos luz, ninguém vai nos buscar. Nós devemos ficar felizes de ver que pessoas chegam até nós pedindo conselhos, perguntando com dúvidas, até questões do espiritismo, da nossa doutrina querida. Vamos refletir sobre isso nesta quinta-feira de frio. Aí eu imagino que deve estar frio também. Quem está em São Paulo e está assistindo, está bastante frio, que aliás é uma estação que nós adoramos, que é o outono. Os dias são ensolarados e as noites são frias. Vamos pensar sobre isso? Como está o nosso ânimo neste momento? Como está a nossa alma, a nossa fé, a nossa coragem, a ousadia? Tudo que nós falamos, a nossa personalidade, a nossa vontade. Tudo pode ser transformado, gente. Por isso que nós citamos a história de Saulo de Tarso, que se transformou em Paulo de Tarso. Se ele teve essa mudança, qualquer um de nós pode, porque as nossas mudanças serão muito menores do que a mudança que ele passou, deu a vida dele para difundir o Evangelho do Mestre Jesus. Então fiquemos com esses pensamentos sobre o ânimo e sobre tudo que nós trocamos aqui de informações. Que o amor do Mestre Jesus e a sua paz esteja em nossos corações. Graças a Deus. Nós convidamos todos e todas agora a nos tranquilizarmos e a elevarmos bem o nosso pensamento. Em primeiro lugar, agradecendo aos nossos mentores individuais que estiveram conosco, estão conosco 24 horas por dia, desde que nascemos. Depois vamos agradecer aos mentores do Cabaninha, que dão toda a sustentação para esta casa abençoada, para este trabalho online, para seus dirigentes, seus voluntários, seus estudantes, seus trabalhadores. Vamos nos ligando a Ismael, que é o nosso anjo, o mentor e evangelizador do nosso país. Vamos nos ligando a Maria, nossa mãe querida. Chegamos até o Mestre Jesus e com Jesus chegamos a Deus, nosso Pai. E agradecendo pela imensa oportunidade de termos estado aqui, vamos vibrar pelo nosso planeta, imaginando-o girando harmoniosamente no universo. Que ele possa estar envolto em muita luz, uma luz brilhante de cura, de paz, de entendimento, assim como em todos os países, assim como o nosso Brasil também.
Vamos vibrar por nossos dirigentes. Vamos vibrar por todo o nosso povo, que possamos atravessar este momento com ânimo e coragem. Vamos vibrar por muita luz em cada lar do nosso país. Vamos vibrar pelo nosso lar, pela nossa casa, imaginando-a muito iluminada pelos mensageiros do Mestre Jesus. Vamos mentalizar as pessoas que convivem conosco no nosso lar. Vamos vibrar agora pelas pessoas que nós sabemos precisam das nossas vibrações. E, finalmente, vamos vibrar por nós mesmos, pedindo que a cada dia possamos ser pessoas melhores, mais animadas, com mais fé, com mais esperança e acreditando sempre num futuro melhor. Tenham todos um excelente final de quinta-feira, uma ótima sexta-feira amanhã, um maravilhoso final de semana e até a próxima oportunidade. Um beijo para todos e todas. Tchau!